Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São 5 horas mais 2 minutos, começa aqui mais uma edição do Jornal da Terra. Hoje é segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2013. Esta é a edição número 21 do Jornal da Terra. Segunda a sexta, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. É o rádio, na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviços. Entrando na sua casa diariamente para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Vamos lá para os destaques de hoje do Jornal da Terra. Acabou o recesso, sessões das câmaras municipais voltam nesta semana. Itapevi terá trio elétrico para orientar a população contra doenças sexualmente transmissíveis. Osasco realiza dia D de combate e prevenção à obesidade. Jandira terá seu complexo de segurança com direito à unidade do Corpo de Bombeiros. Região oeste da Grande São Paulo ganha 72 mil veículos em um ano. Prefeitura de Osasco enfatiza ações de prevenção a DSTs no Carnaval. Polícia Militar de Osasco desmonta mais um desmanche clandestino no Jardim Roberto. E depois de assaltar a empresa, ladrão tenta se esquivar da polícia, escondendo 14 mil reais na cueca. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Bom, para você participar aqui do Jornal da Terra é muito fácil. Só você ligar no 3266-6880, 3266-6880. Sua participação sempre muito importante. Você também tem um e-mail, jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Muitas das notícias que aqui são dadas vêm do nosso e-mail, vêm da sua sugestão de pauta, jt@jornaldaterra.com. Você usa o Facebook, então nós temos a nossa fanpage também no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. E se você é daqueles que gosta de sair por aí tweetando, também tem a opção de mandar uma mensagem pra gente através do Twitter. Lá também é muito fácil, @Jornal da Terra. Agora 5h04 em São Paulo, a gente começa uma nova semana, novos assuntos em pauta. E hoje, aqui no Jornal da Terra, a gente tem um convidado especial. A gente vai bater um papo ao longo aqui do programa, com o sociólogo de formação, o Marcos Agostinho, que é diretor e fundador do Instituto MAS de Pesquisa. É um instituto que se dedica a abordar as questões socioeconômicas, avaliar, né, as questões socioeconômicas da região oeste. O Marcos, primeiro uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal da Terra. Boa tarde, é muito prazer que eu recebi o convite de vocês e é muito gostoso estar falando aqui com os ouvintes, sobretudo da região de onde nós desempenhamos a maior parte do nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Então, era isso que eu ia perguntar. O seu instituto é o único, pelo menos até onde... Pelo que a gente conversou aqui fora do ar, é o único que se dedica, que tem essa dedicação não exclusiva, mas especial à região. É como o Jornal da Terra, que se dedica à região oeste da Grande São Paulo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós temos um prazer muito grande, né, guardadas as devidas proporções. Humildemente, nós somos um concorrente do IBOP. Então, nós podemos dizer que o MAS Pesquisa é o IBOP da região oeste da Grande São Paulo, para retratar todas as opiniões
e tudo que acontece em termos de opinião pública da região oeste da Grande São Paulo. E são 20 anos de experiência? Estou indo para o 22º ano de experiência e com muito prazer nós temos acertado muito e temos contribuído com o nosso trabalho para que as decisões de empreendedores, empresários e mesmo políticos e administradores públicos tomar o caminho correto de acordo com o que pensa a população. Você me diria que o trabalho seu que salta aos olhos, aquele que as pessoas ficam mais sabendo, tomam conhecimento, são as pesquisas de opinião pública em relação às campanhas políticas, ou eu estou equivocado? Você tem razão, porque a pesquisa de opinião pública ela aparece muito mais noticiada nos momentos eleitorais. Porém, em todos os dias, se você abrir todos os jornais, os sites de internet, você vê que tem dados de pesquisa para todos os lados, né? E para todos os gostos. Para né? todos os gostos. Se você vai fazer na época do Natal, as pessoas querem saber o que as pessoas vão comprar, né? Se vão comprar carro, se vão comprar apartamento, né? Ou mesmo que escola que as pessoas vão estudar, que cor que as pessoas preferem. Nós vamos fazer uma pesquisa agora em fevereiro, que eu sempre tive vontade de fazer, que era qual o time de preferência do torcedor de futebol da região oeste. Da região? Da região. Nós vamos fazer um comparativo com os dados do Datafolha. Então vamos deixar aí talvez alguns São Paulinos tristes e os corintianos felizes, porque parece-me que os corintianos já são a maior torcida do Brasil e deve ser também da região oeste da Grande São Paulo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que esse seu trabalho é muito importante. Ao longo do programa aqui, Marcos, a gente vai tentar traduzir para quem está ouvindo aqui o Jornal da Terra o que isso representa, o que isso traz de importante para a vida das pessoas, do cidadão comum, de quem está ouvindo agora o Jornal da Terra. Para as empresas, é evidente, uma emissora de rádio, ela não define os seus rumos sem saber o que as pesquisas mostram. Tudo tem que ser feito a partir de pesquisa. O mercado todo se norteia dessa forma. A pesquisa é efetivamente muito importante. Mas, às vezes, para quem está de fora, primeiro, número um, a gente não entende a amplitude da importância de um trabalho de pesquisas. Muito provavelmente você vai dizer coisas aqui que nem eu compreenda, que a minha leitura não alcança. E também as pessoas se embaralham com a quantidade de números. A pesquisa, nesse convívio, nesse cotidiano de rádio, a gente aprende que a pesquisa ela só é importante quando ela traduz alguma informação importante. E nosso papel, inclusive, mais do que retratar a opinião das pessoas, nosso objetivo é sempre fazer com que as pesquisas sejam entendidas por todas as pessoas. Porque quem fornece as informações para a gente, quem fornece as opiniões para a gente de maneira voluntária, são os entrevistados. Então é nossa obrigação devolver o resultado dessas pesquisas de forma que as pessoas entendam. Nós temos um lema no nosso instituto, que é o seguinte: a tia do café tem que entender o resultado da nossa pesquisa, senão o nosso trabalho não está sendo feito de maneira correta. É verdade, senão fica num nível onde não tem... muito restrito. Nosso objetivo é fazer com que só é possível você estender a importância e aumentar, inclusive, a lucratividade do trabalho de pesquisa na medida em que se aumenta a credibilidade. E a credibilidade ela só vai conseguir ser aumentada na medida que as pessoas entendam como são feitas as pesquisas. Se eu puder, aqui nos 20 minutos que eu vou ter aqui para falar sobre isso, procurar traduzir como que é feita uma pesquisa e qual que é o objetivo dela. Eu vou ficar bem satisfeito com isso, eu conseguir traduzir isso. Tá certo. Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, está aqui conosco durante o programa de hoje, e na próxima entrada dele aqui ele já vai traduzir exatamente a primeira pergunta. Acho que o primeiro passo é saber como é feito. Porque nós do rádio, muitas vezes brincamos nos corredores, né, tiramos sarro, dizendo: alguma vez você já foi perguntado pelo Ibope? E, invariavelmente, a resposta é não. Já foi entrevistado pelo Ibope? Você já foi? O Emerson não foi? O Eurico já foi? O Eurico já foi? Você já foi entrevistado pelo Ibope? Eu não posso ser entrevistado pelo Ibope porque, como eu sou de uma área afim, tá. Então... Você se identifica e derruba a sua entrevista? Não, a pessoa tem que dizer o seguinte: você trabalha no estúdio de pesquisa? Eu falo: sim, trabalho. Então aí derruba, ele desconsidera. Desconsidera. Essa é uma outra informação que eu não sabia. Então ficaríamos aqui com 50-50. 50% já passou por essa experiência e 50% não. E olha que esse número aqui não representa... Não é um extrato da sociedade, não, porque geralmente ninguém... Não, eu nunca... Agora também tem uma outra coisa que eu me lembrei aqui.
o que algumas pessoas de veículos de comunicação acabam reclamando do Ibope quando os resultados não são bons e usam dessa argumentação de que nunca viu ninguém ser entrevistado para reclamar dos institutos. Isso é uma grandeza, né? Isso é muito fácil. Eu vou começar na próxima entrada explicando justamente isso. Por que é que as pessoas não são entrevistadas? Por que é muito difícil você encontrar alguém que foi entrevistado? Esse mistério eu vou desvendar para vocês hoje. Então tá certo. Agora 5:11, esse é o Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Secretaria de Saúde de Osasco quer que o morador da cidade esteja atento aos prejuízos causados pela obesidade. Através dos programas municipais do adulto, do idoso e de alimentação e nutrição, realiza na próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro, das 10 da manhã às 3 da tarde, o Dia D de Prevenção e Combate à Obesidade. O evento acontece na Praça de Eventos do Osasco Plaza Shopping e faz parte da Semana Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade, instituída em lei de 2 de outubro de 2000. A programação terá avaliações e orientações nutricionais, aferição de pressão arterial e medição de glicemia. Nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem também estarão no Plaza para orientar sobre a prática de exercícios. Dados do Ministério da Saúde revelam que 48% dos adultos brasileiros têm sobrepeso e 15% deles são obesos. A obesidade é um fator de risco à saúde da população e merece vigilância permanente. Em Carapicuíba, a Prefeitura identificou 6 áreas da cidade classificadas como de alto risco de sofrerem inundações e outros efeitos de chuvas e mudanças climáticas. A primeira delas engloba a Vila Cristina, Comunidade da Fábrica e Rua Porto Rico. A segunda está na Avenida Jabota, no Jardim Veloso. A terceira, na Vila Municipal, que envolve a Avenida Rui Barbosa e o quilômetro 21. Estão também na lista o córrego Cadaval, na Vila Silvânia, o conjunto 120 Casas, na Rua das Palmeiras e a Rua Redenção da Serra, no Jardim Estela. Nessas áreas foi identificada recente ocupação irregular e construção de moradias às margens de córregos. O mapeamento é uma das exigências do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, lançado em agosto de 2012 pelo governo federal e que prevê uma série de ações para a adoção de medidas rápidas em caso de desastres naturais. A Secretaria da Fazenda vai devolver R$ 47.500 a 6.198 proprietários de veículos que utilizaram os créditos da Nota Fiscal Paulista para quitação integral do IPVA 2013. O valor será liberado este mês e corresponde ao desconto de 3% pelo pagamento à vista do tributo. A devolução será encaminhada aos contribuintes que transferiram os créditos da Nota Fiscal Paulista em valor suficiente ou superior ao montante necessário para pagar integralmente o IPVA em cota única. Para 99% dos 6.198 contribuintes que terão direito à restituição programada, o desconto será de até R$ 50, que serão creditados diretamente na conta corrente identificada indicada na Nota Fiscal Paulista, sem a necessidade de qualquer requerimento. Começam em abril as obras de canalização do rio Barueri-Mirim, o responsável pelas cheias e enchentes em Itapevi. O projeto executivo de macrodrenagem na cidade está em sua fase final, o que vai permitir o início dos trabalhos em 60 dias. O plano envolve ainda a canalização dos córregos Ribeirão do Sapiatã e Paim, além da implantação de 3 piscinões de retenção de águas e construção de passagens de veículos e pedestres com investimentos de R$ 97 milhões. O projeto completo será realizado em 3 etapas, com conclusão estimada em 40 meses. A primeira etapa será a drenagem do rio Barueri-Mirim, a partir da divisa com o município de Jandira, em direção ao viaduto José dos Santos Novais, no centro de Itapevi, passando pelos bairros Jardim Vitápolis, Jardim Dona Elvira e Cidade Saúde. Nessa região também será implantado um piscinão,
As obras terão parceria do governo federal por meio do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5h16, esse é o Jornal da Terra, no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Você pode participar do programa mandando o seu e-mail com sugestão de pauta, reclamação. Meta a boca, jt@jornaldaterra.com. Hoje o nosso convidado aqui é o sociólogo Marcos Agostinho, diretor, fundador do Instituto MAS. E vai me perguntar, Instituto MAS exatamente são as suas iniciais, né, Marcos? Exatamente. O nosso trabalho tem assinatura, nome e sobrenome. Porque os nossos clientes a gente encontra na padaria, encontra na rua. E a gente tem que ter credibilidade, até porque meu filho também, que deve estar ouvindo o programa agora, o Marcos Agostinho da Silva Filho, tem que ter uma herança aqui de credibilidade para ele conseguir tocar a vidinha dele também. Então a gente usa o nosso nome na nossa empresa. Você não colocou Júnior, né? Tá bom, né? Colocou filho, é alguma coisa. O Marcos, nós, na sua outra entrada, a dúvida que ficou no ar era... Por que eu nunca fui entrevistado? E como que são feitas... por quê? Primeiro essa pergunta. Por que eu nunca fui entrevistado? O motivo é bem simples. Quando você faz uma pesquisa de opinião pública, você não entrevista todas as pessoas que fazem parte da cidade que você quer entrevistar. Por exemplo, eu tenho 540 mil, 600 mil, não sei o número ao certo, né? Mas eu sei que tem acima de 500 mil eleitores em Osasco, por exemplo. Eu não preciso entrevistar os 500 mil eleitores de Osasco para eu saber qual que é a opinião deles. Eu utilizo uma amostra. Tá. Essa amostra, ela vai determinar, eu preciso pegar essa amostra, 1.000 pessoas, 500 pessoas, dependendo da margem de erro que eu quero estabelecer. Quanto mais entrevistas você faz, quanto mais próxima a quantidade de entrevistas que você vai fazer está próximo do número total de pessoas que você quer representar, menor é a margem de erro, mais precisa é a entrevista. Aquela informação, a margem de erro de tantos por cento, diminui. Isso, que eu vou explicar para vocês rapidamente também. Então veja só, por mais que você entreviste a maior quantidade possível de pessoas, você nunca vai entrevistar 100% das pessoas. Por isso que uma pesquisa ela já inicia com uma margem de erro. Por quê? Se eu não consigo entrevistar todas as pessoas, então haverá sempre um erro. Bem, como é uma amostra, você imagina, são 500 mil eleitores em Osasco. Com 1.000 pessoas eu consigo dar conta do que a população pensa. Então, se nós temos 500 mil, eu vou entrevistar 1.000 pessoas, então você tem uma chance em 500 de ser entrevistado. Veja só, mas como que isso pode me garantir que o resultado é correto? Vamos fazer uma analogia com um bule de café. A dona de casa foi lá, fez um bule de café de 1 litro, ok? E ela deduziu que se colocasse lá 4 colheres de açúcar seria suficiente para que ela adoçasse o bule de café. Para saber se o bule de café, se a xícara que ela vai servir para a visita dela, está adoçada suficientemente, ela não vai tomar o bule inteiro. Ela pega uma colherinha. Tomar o bule inteiro não vai dormir à noite. Ela vai pegar uma colherinha de café, colocar na palma da mão, como ela quiser, vai experimentar para ver se está bom de açúcar ou não. Agora, mais importante do que experimentar, pegar uma quantidade para experimentar, ela tem que mexer o bule inteiro. Isso. Porque se ela colocou as 4 colheres e não mexer o bule, não mexer o conteúdo do bule, o açúcar vai ficar só no fundo. Se ela pegar a colherinha, essa amostra do café, do fundo, vai vir muito doce. Se ela pegar bem em cima, vai vir amargo. Sim. Então ela tem que misturar. Isso a gente chama de distribuição da amostra. As 1.000 entrevistas que eu vou fazer, eu tenho que distribuir no município de Osasco inteiro. Isso é proporcional. Uma proporção. Então a Zona Norte tem 35% de eleitores, a Zona Sul tem 65% de eleitores, então tem que entrevistar 350 entrevistas na Zona Norte e 650 na Zona Sul. Tá certo? Eu preciso entrevistar metade homem e metade mulheres. Eu preciso entrevistar jovens, preciso entrevistar velhos. Então, a distribuição dessa amostra vai me garantir que eu consiga representá-los. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para você buscar esse extrato dessa sociedade osasquense, você vai onde com os dados do IBGE? Que fonte que o Instituto usa? Nós temos várias fontes. Hoje o IBGE ele já está mais ágil no fornecimento de informações, quer dizer, as informações do censo de 2010 saíram quase que 30 dias após a coleta de dados. Eu digo isso com propriedade porque eu faço parte da Comissão Censitária Municipal de Barueri e de Itapevi,
Então eu acompanhei a elaboração do censo. Mas antes disso, nós temos outros indexadores, outras formas para saber a quantidade de população. Número de ligações de água, número de ligações de luz. Tá. Né? Tem outras informações que nos servem para isso. E também tem, além do IBGE... Mas são as concessionárias que passam isso? São as concessionárias que passam, mas também tem o SEAD, também tem a Emplasa, tem uma série de órgãos públicos que fazem periodicamente... Emplasa é empresa... É empresa de planejamento... Que é ligada ao governo do Estado. Isso, é uma autarquia que cuida que trabalha com esses números, com mapas, a evolução da sociedade. Exatamente. Evolução de consumo, qualidade de vida. Para dar um número correto, para representar a sociedade, eu preciso mexer o bule. Ou seja, eu não posso pegar só um lado que é mais fácil. Por exemplo, se eu tenho lá a Vila Campesina, que é uma região, Vila Campesina e Parque Continental de Osasco, que é uma região de classe média, que é mais difícil ser entrevistada do que a Vila Menck ou o Mutinga, eu preciso entrevistar... O pessoal mais rico não abre as portas, não fala. Não abre as portas, não quer falar, enfim, mas a produtividade de entrevistas em Alphaville é 4 ou 5 vezes menor do que no Parque Imperial, por exemplo, de Barueri. Porém, mesmo com dificuldade, eu tenho que entrevistar aquela quantidade. Eu não posso entrevistar, por exemplo, só a dona de casa que está mais fácil de encontrar, ou só o aposentado que está na praça. Não, o pesquisador vai com uma grade a ser preenchida que representa toda essa sociedade que a gente quer. E por isso que, se você nunca foi entrevistado, nunca foi abordado pelo IBOP, por exemplo, que é o maior instituto de pesquisa do país, é normal, absolutamente normal. É apenas uma pequena porcentagem das pessoas, até porque pesquisa é caro, né? E outra coisa, é justamente isso. A quantidade de entrevistas, o que determina a quantidade de entrevistas de uma pesquisa, dentre outras coisas, e a fundamental, são os custos da realização de uma pesquisa. Porque você tem critérios para se fazer a pesquisa, não pode entrevistar. O sorteio é aleatório. O que a gente chama de sorteio aleatório, que é o seguinte: eu não tenho nenhum motivo especial para escolher você para ser entrevistado, a não ser aquele que foi me determinado. Você tem que entrevistar uma quantidade de homens de determinada faixa etária e que mora em determinado bairro. Né? Fora isso, eu não posso ter preferência por você. E às vezes, quando nós estamos fazendo uma pesquisa, a pessoa chega e fala pra gente: poxa, deixa eu ser entrevistado, eu nunca fui entrevistado. Nós não podemos entrevistar quem pede para ser entrevistado, porque pede a isenção. Porque nós nunca vamos saber se alguém mandou ser entrevistado. Entendi. Entendeu? Então, essa isenção é que vai garantir... Poderia contaminar o resultado. Exatamente. Né? Essa isenção que vai garantir a fidedignidade dos resultados. Agora, às 5h23, a gente continua já esse bate-papo com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mais. Aliás, o Marcos, que está vindo agregar a equipe do Jornal da Terra, vai sempre estar trazendo números de consumo, números de comportamento da população da região oeste da Grande São Paulo. Ele vai estar aqui semanalmente para dizer isso, ou em ocasiões especiais também, quando isso for de relevância, for importante. Além disso, o Marcos vai falar daqui a pouquinho, ele está se preparando para fazer uma rodada de pesquisas. Uma das informações seria do time, mas eu acho que essa aí já não tem... Ninguém tem dúvida que o Corinthians é a maior torcida. Enfim, eu mesmo, como São Paulino, não acho, né? Eu não acho que... Se a gente for a segunda, já está bom já. E aí daqui a pouquinho o Marcos vai estar explicando para a gente que setor que ele pretende abordar na próxima pesquisa dele. Enfim, muita coisa ainda para a gente falar com ele. Agora, 5h24, esse é o Jornal da Terra. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. A Secretaria de Higiene e Saúde de Itapevi vai intensificar suas ações de carnaval, que devem atingir cerca de 6.000 pessoas, com o objetivo de orientar a população quanto aos riscos de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. No carnaval, as pessoas mantêm relacionamentos sexuais ocasionais, motivo de grande preocupação por parte da administração municipal. No dia 7 de fevereiro, estará em Itapevi um trio elétrico da Companhia Paulista de Arte, que percorrerá as ruas centrais da cidade e de vários bairros distribuindo kits contendo preservativos e materiais informativos. Ainda segundo a administração municipal, 60.000 preservativos serão distribuídos à população nos 3 prontos socorros que funcionam 24 horas por dia: o Central, do Jardim Cardoso e de Amador Bueno,
No dia 8 de fevereiro, a Prefeitura montará na Praça 18 de Fevereiro um posto avançado onde também serão disponibilizados os kits e materiais informativos sobre contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Dados do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, divulgados nesta segunda-feira, mostra que o total de veículos emplacados nas cidades da região oeste da Grande São Paulo cresceu 8% durante o ano passado, saltando de 870 mil veículos em janeiro para 943 mil em dezembro do ano passado. Esses números explicam por que os congestionamentos pioraram tanto nos principais corredores viários da região. São 75 mil veículos a mais circulando pela malha viária, numa média de 6 mil novos veículos por mês, ou 200 novos veículos emplacados por dia. São veículos de todos os tipos, de automóveis a ônibus, passando por caminhões de grande porte, guinchos e motonetas. A frota que mais cresce é a de automóveis, com um salto de 7,8%, passando de 574 mil para 619 mil unidades entre janeiro e dezembro do ano passado. O total de caminhões emplacados em nossa região subiu 4,8%, saindo dos 27 mil para 29 mil veículos pesados nas ruas. Osasco segue como dona da maior frota e viu o volume de veículos em suas ruas passar de 332 mil para 357 mil no período pesquisado. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5h27 em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos manter contato com o Ralph Silva, nosso advogado aqui no Jornal da Terra, e o cara que sempre traz as informações da política de Osasco. Temos mudanças no secretariado da cidade e daqui a pouquinho a gente vai manter esse contato com o Ralph Silva, já já. A gente segue batendo esse papo aqui com o Marcos Agostinho, falando de pesquisa. E eu tinha falado dessa próxima pesquisa, da sua próxima empreitada. Você começa a fazê-la quando e o que você pretende perguntar para as pessoas? Tá. Nós periodicamente, nós realizamos um trabalho de pesquisa por conta própria nossa, porque as pesquisas, nós temos pesquisas feitas por conta própria nossa, para o nosso trabalho, nosso dia a dia, para manter nossas garras afiadas, vamos assim dizer. E também existe isso também, um treinamento? Existe um treinamento, porque existem inovações. Por exemplo, nós acabamos de implantar, já vai fazer 1 ano e meio já, mas implantamos a primeira sala de espelho da região oeste. O que é uma sala de espelho? Uma sala de espelho é um espaço onde o cliente que contrata uma pesquisa pode assistir ao vivo o que o entrevistado acha de determinado assunto. Por exemplo, se eu vou... você acabou de falar das questões políticas aqui, né? Um candidato a prefeito, por exemplo, ele no momento eleitoral faz muita pesquisa para saber quais são as orientações dele, para saber quais são os problemas da cidade. E aí, às vezes, quando você pergunta simplesmente se a administração do governo está ótima, boa ou ruim, o número em si, ele não representa grande coisa. A vida importante é saber o porquê. Por que está bom? Por que é que está ruim? Tem muita gente, tem muito prefeito que concorria à reeleição, mesmo com uma boa avaliação, perdeu a eleição. Tem casos? Tem o Santana de Parnaíba, por exemplo. Tinha uma boa avaliação? Santana de Parnaíba tinha uma avaliação positiva de aproximadamente 65%. Em tese, um prefeito que tem 65% de avaliação positiva, ele é reeleito. Isso. Ele perdeu a eleição. Então, veja só. Era ele mesmo, né? Veja só. No município de Barueri, o prefeito fulano tinha 85% de avaliação positiva. Porém, ele não conseguiu transferir essa avaliação positiva para um outro. Então, quando a gente analisa esses números apenas, a gente não consegue traduzir o que passa na cabeça da pessoa. As razões e os motivos que levam ela a ter determinada opinião. Então, nessa pesquisa que vamos fazer agora regional, nós vamos procurar abordar uma série de temas, dentre os quais, o que é que as pessoas... Qual data que os moradores, consumidores da região vão consumir mais no comércio. E esse comércio vai ser distribuído por onde? Por shopping centers, comércio de rua. Eles pretendem comprar o quê? Linha branca, automóvel, lembrancinhas,
né? Nós fizemos uma pesquisa em 2009, no final da crise de 2008 que teve, para saber qual era a expectativa de consumo. Na pesquisa que nós fizemos, avaliamos que haveria um aumento do consumo de 22%. A associação comercial, após o período natalino, concluiu que foi de 23% o aumento do consumo. Então, alguns meses antes, nós conseguimos antecipar qual que era a tendência. Isso faz com que os empreendedores se preparem e comecem a atender melhor o consumidor. Por exemplo, o consumidor de Itapevi, ele é um consumidor mais fiel do que o consumidor de Barueri, por exemplo. O consumidor de Itapevi consome mais no comércio de Itapevi do que o consumidor de Barueri consome no próprio município de Itapevi. O consumidor de Itapevi se acha muito mais contemplado, muito mais satisfeito com o comércio, com os itens de comércio que tem, do que ele sai menos para São Paulo ou menos para Osasco do que os outros consumidores. Então, fundamentalmente... Isso é uma informação relevante. Muito relevante, muito relevante. Nós tínhamos, por exemplo... um olhar distante, Marcos, nos parece que o comércio de Barueri é tão forte quanto o de Itapevi. Então... nós temos... Mas assim, nós não temos... pra você ter uma ideia, em Itapevi, claro, pelo planejamento urbano, enfim, que não teve muito privilégio pelas questões e tal. Mas, pela questão geográfica da cidade. Mas o metro quadrado em Itapevi, na área comercial, na área central, é mais caro que o metro quadrado do centro de Barueri. Porque Barueri não é Alphaville. Sim. Você tem um comércio, né? E que é muito forte isso. Está sendo criado novos centros de comércio. Shopping Barueri, por exemplo, próxima estação, Parque Shopping Barueri, assim como um novo shopping que vai ter em Carapicuíba agora, que é o Shopping Center Del Rey, na Vila Dirce. Esses shopping centers, eles estão sendo criados para atender um outro tipo de público, que é a chamada nova classe C. Certo. Que nos últimos 10 anos vem ganhando poder de compra, o desemprego está 5,5%, todo mundo com condições de comprar. Então os shopping centers, né, eles deixam de ser um local de comércio de luxo, que era voltado para aquela classe média tradicional. Então, o shopping center está vindo até o consumidor, não é o consumidor que está vindo. E esse retrato desse consumidor é um prazer muito grande que a gente tem retratado ele paulatinamente, ano a ano. O crescimento da internet, né? Há um tempo atrás você não media o acesso a Facebook. Hoje todo mundo praticamente acessa Facebook. De 4 anos para cá deve ter aumentado em muito, que é a primeira aferição que nós fizemos de acesso a Agora, Marcos, quando você vai aferir, vai tabular os seus números lá, os resultados são muito diferentes dos resultados da Grande São Paulo como um todo. Só essa região é muito diferente de toda a região, ou são parecidos os números? São muito parecidos, porque a região chamada hoje região metropolitana oeste, ela representa 1% da população do Brasil. Nós temos 2 milhões de moradores, né, entre Osasco e até Itapevi, são 2 milhões. E é uma região oeste. Região oeste. Tá. Apenas tão somente 1% da população do Brasil. Do Brasil. Sim. Eu até brinco, eu tô entre as 100 maiores empresas do Brasil, que eu tenho uma atuação privilegiada na região. Primeiro, eu estou entre as 100 maiores empresas do Brasil. E aí, e como nós estamos na região na principal região metropolitana da América Latina, seria impossível não ter a região oeste como um microcosmo do Brasil. Até mesmo nas questões políticas e econômicas, o reflexo é muito grande. Tudo que acontece no Brasil, acontece aqui também. E, para alguns casos, infelizmente, né? Nós tivemos no centro das atenções agora, com o mensalão, e etc. e tal. Então, os olhos do Brasil estão voltados também para a região oeste. Esse corredor, né? Essa expansão ao longo do Rodoanel, sim, né? Tanto do primeiro trecho quanto do segundo trecho, sobretudo na região de Itapevi, as grandes empresas estão vindo para cá. Nós temos hoje a Cacau Show, a sede dela aqui. Nós temos a Eurofarma, nós temos CCR, nós temos a Azul, linhas aéreas. Grandes empresas que vêm para cá e muitas delas não têm informação. Tá? Então, em casa de ferreiro, espeto tem que ser pelo menos de metal. Então, quando nós trouxemos nossa empresa para a região oeste, nós pesquisamos em saber que tipo de informação era necessária para se montar um negócio, se as pessoas teriam demanda para esse tipo de trabalho. E a gente tem conseguido auxiliar empreendedores, né, tanto no ramo de educação, no ramo de transporte, né,
para que eles tomem suas decisões para gerar empregos com mais economia e mais eficiência, que seu negócio tenha mais sucesso. Você estava falando, então o seu trabalho para essa pesquisa ele já começou há algum tempo para saber exatamente quais são os temas abordados. Exatamente. Né? Nós desde 99 fazemos, na verdade desde 92, nós temos uma série histórica de pesquisas regionais. Então é possível nós medirmos a evolução, o que pensa a população ao longo do tempo. Nós temos pesquisas que fizemos na época da implantação do Rodoanel, por exemplo. Então, de tal sorte que se eu fizer uma pesquisa hoje para avaliar o Rodoanel, eu tenho como comparar com um dado passado. Se nós fizermos, por exemplo, uma pesquisa para avaliar quantas pessoas acessam a internet, eu tenho como comparar um momento e outro. Então, na verdade, essa pesquisa de agora, ela vai renovar algumas informações, vai ter algumas informações serão inéditas e outras propositalmente serão mantidas idênticas para criar o efeito de comparação, para criar uma evolução ou uma involução. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Nas suas próximas vindas ao programa, que semanalmente você vai estar por aqui, vamos estabelecer dados comparativos. Independente do tema que você vai falar aqui, bacana, estabelecer uma informação de quando você começou em relação à região e o quanto evoluiu. Né? Bacana, muito bom. Esses dias eu estava levantando algumas informações para fazer uma sériezinha especial em relação ao Osasco e Itapevi, que fazem aniversário nesse mês de fevereiro, 18 e 19, respectivamente. E aí pegando números comparativos em relação à população, em relação a transporte. Eu tive um outro dado que eu peguei, era número de residências com instalação de energia elétrica. Então você, mesmo se o rádio ele não tem imagem, ele tem a informação, né? E mesmo sem ter uma imagem, um gráfico, porque a gente logo visualiza um gráfico, é muito interessante você estabelecer uma comparação de 1950, no caso de Itapevi, 1959 e 2013, a diferença brutal. Tudo bem, nós temos um hiato aí de 54 anos, mas é uma diferença brutal e a gente, como você tem uma atuação já de 20 anos, a gente pode fazer essa brincadeirinha. Com certeza. Nós pegamos um dado de telefonia fixa, certo. Nem de móvel, de telefonia fixa, de 10 anos para cá já é um absurdo. Imagina, em 92, ainda nós tínhamos aquela coisa de vender o telefone. Sim, eu tinha ações da Telesp. Eram caríssimos os telefones, muita gente ficou rica comprando e vendendo ações da Telesp, comprando e vendendo linhas telefônicas. Declarava-se um imposto de renda. Eu estou ficando velho, eu já declarei linha telefônica com imposto de renda. Agora são 5h38 em São Paulo, 5h38, a gente vai para mais um giro de notícias e já a gente continua com esse papo com o Marcos Agostinho. Agora eu vou tocar numa situação que eu quero ver como é que você vai sair dessa. É a questão dos erros das pesquisas. Pesquisa é importante, é um extrato da sociedade, o nível de acerto é muito bom, mas pesquisa também erra. Mas a gente vai falar isso depois. Sim. E aí quero que você nos explique direitinho por que as pesquisas também erram. Agora, 5h39. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Secretaria de Saúde de Osasco está intensificando as ações de prevenção do programa DST, AIDS e hepatites no período de carnaval. O objetivo é alertar a população sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis e, para isso, a programação tem início na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, quando os agentes de prevenção do programa DST AIDS estarão no calçadão da Rua Antônio Agu, orientando a população sobre o assunto, distribuindo preservativos, materiais educativos e informativos, para sensibilizar a população a respeito da prevenção, uma abordagem mais descontraída. E entrando já no clima de carnaval, também haverá apresentações do grupo de teatro Zazarte. Mensalmente, a Prefeitura distribui uma média de 250 mil preservativos nas unidades básicas de saúde. No período carnavalesco, a previsão é que sejam distribuídos mais 6 mil preservativos. A Secretaria de Saúde de Osasco, por meio do Núcleo de Controle de Zoonoses, criou o Programa de Bem-Estar Animal, que contará com diversas ações voltadas ao bem-estar dos animais que forem acolhidos no CCZ. Dentre as principais ações estão as caminhadas.
que são passeios com os cachorros fora do núcleo, identificação do perfil e comportamento de cada animal abrigado no núcleo, garantia de alimentação rica em nutrientes aos animais do canil municipal e intensificação da educação ambiental, com foco na posse responsável em escolas, organizações não governamentais, condomínios e associações de moradores. Além disso, continuarão acontecendo as feiras de doação itinerantes e o Sábado Bom para Cachorro, iniciado há um ano em Osasco. O Sábado Bom para Cachorro conta com palestras, atividades educativas e feira de adoção. O programa de bem-estar animal quer que os animais da cidade e sob a responsabilidade do CCZ fiquem livres de fome e de sede, de dor ou doença, livres para expressar os seus comportamentos normais e livres de medo e aflição. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h41. Nós seguimos aqui com a conversa, com esse bate-papo interessante sobre pesquisas, com o sociólogo Marcos Agostinho da Silva. Da Silva não? Marcos Agostinho? Da Silva. Da Silva mesmo? Da Silva. Ele é fundador e diretor do Instituto Mais Pesquisa. O Marcos, só um minutinho antes de continuar esse papo com você, da gente apertar o Marcos aqui, saber dessa história, por que as pesquisas erram? Por quê? E tem gente que acha que erra mais ainda, né? Pesquisa de audiência e tal, o pessoal reclama muito aí. São coisas diferentes, mas também vou perguntar para você. Antes, deixa eu bater um papo aqui com o meu amigo, o advogado Ralph Silva. É o cara que sabe tudo das coisas de Osasco. Além de trazer as informações do seu direito, você que é ouvinte aqui do Jornal da Terra, ele também traz as notícias da política de Osasco. Acontece uma coisa lá, ainda está na cabeça do prefeito de Osasco e o Ralph já está sabendo. É isso mesmo, Ralph? Ô, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Terra. Nosso amigo aí do Instituto de Pesquisa também. Um prazer estar O nosso amigo chama Marcos Agostinho. Marcos Agostinho, Marcos, um abração. Um abraço para você também. Então, Ralph, uma boa tarde. Primeiro, continuamos sentindo a sua falta aqui e continuamos reiterando a informação que o metrô passa na estação Consolação aqui, é muito fácil de vir até a rádio. E com carro... Eu estou quase usando a rádio para falar da concessionária do carro, viu? Isso, com carro novo é melhor ainda. Você vira. Vai sair, vai, querido. Agora acho que vai ficar para depois do carnaval, viu? Ô, Ralph, me diga uma coisa. Tivemos mudanças importantes aí no secretariado de Osasco, né? Olha, Rodrigo, tivemos a nomeação de 3 secretários aí, já foram antecipadas hoje. Então a Secretaria Jurídica não está mais órfã. Agora é o Marcelo Vieira de Campos. Ele era membro do Ministério da Justiça e cuidava da comissão que falava com o Congresso a respeito da reforma do Poder Judiciário. Então ele vem de Brasília para Osasco. É um jovem advogado. Também na ouvidoria nós vamos ter o Luiz Carlos Garcia. Luiz Carlos Garcia ninguém conhece, você fala Luiz da Locadora. Ele foi candidato na penúltima eleição, teve 4.300 votos, agora ele teve 3.000 votos para vereador, 3.012, um pouquinho menos que eu. Ele era o adjunto da ouvidoria, agora assumiu a pasta, ele é do PCdoB. E também na Secontru, que é a Secretaria de Segurança e Controle Urbano, que está tendo essas medidas aí em relação às casas de shows, aí, as danceterias de Osasco, fazendo toda essa fiscalização. O André Luiz Santiago, ele era o secretário adjunto do Zé Amando Mota, que agora é secretário da Saúde, e o Lapas efetivou ele agora como secretário da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, Secontru. Então, com essas nomeações, fica só a fito para terminar, né, e concluir o governo. Agora, já estou ouvindo nos bastidores aí que vem mudança, viu, Rodrigo? Mais mudanças? Vem mudanças já em quem tá e tem secretário que está na corda bamba aí. Não, então, um dos secretários foi trocado aí, né? Que é o secretário de Segurança e Controle Urbano, né? Uhum. Ou eu estou falando besteira? Ele foi trocado. Ele era o adjunto e agora ele passou a ser o secretário. Ah, tá. Ele estava interino, né? Entendi. Agora assumiu a pasta definitivamente. E você sabe, pode dizer pelo menos, eu sei que, pelo jeito de você falar, eu sei que a informação ainda é de cocheira, mas você pode pelo menos dizer que secretaria que pode sofrer uma alteração? Eu digo é muito prematuro ainda a gente falar, mas não só o prefeito, como eu já ouvi de alguns membros do Partido dos Trabalhadores,
estão muito descontentes com o secretário. Poxa vida, você acaba de fritar o secretário, né? Porque a hora que nós anunciarmos que ele saiu... Pois é. Deus fez 2 ouvidos e uma boca, é melhor a gente ouvir mais, né? Tá certo. Não, quando assim que você tiver a informação, então, Ralf, e a pergunta que eu tenho para fazer para você essas pastas que foram preenchidas e cujos secretários estavam posse amanhã à tarde, atenderam a sua expectativa? Era o que você imaginava ou não? Olha, eu fiquei sabendo na semana passada que viria alguém, que até falei no programa, que viria alguém de fora para o jurídico, e o Marcelo Vieira a gente veio de Brasília, do Ministério da Justiça. O Luiz da locadora, na ouvidoria, já era esperado, né, só estava dependendo mais de um acerto aí com o PCdoB. E o André Luiz Santiago, ele também é jovem, advogado aí, ele mostrou um bom trabalho aqui em relação às danceterias aí. O prefeito Jorge Lapa acabou nomeando. E essa secretaria de Secontru também houve um burburinho que talvez o vice-prefeito Valmir Pracidelli assumisse ela. Entendi. Mas não foi nada, foi mais um burburinho mesmo, né? Bom, agora eu acredito que se ele tivesse pedido, ele deveria ser secretário. Agora, dando posse ao adjunto, fica resolvida a questão, né? Agora precisa colocar alguém de adjunto. Ô, Ralf, você também, para a gente encerrar, você também assumiu uma secretaria na OAB Osasco, é isso, né? Isso. Foi, na verdade, uma comissão, né? Uma comissão. A principal comissão da OAB em relação aos outros órgãos e as outras entidades é a Comissão de Cidadania e Ação Social, que foi a comissão que eu assumi, que cuida do OAB Vai Escola. Entendi. Então foi um prazer aí ter sido convidado pela doutora Libane e toda a administração, e a gente vai tomar a frente dessa secretaria. Iniciamos mesmo o trabalho efetivamente agora a partir de março. Vamos estar dando um trabalho bem grande. Aí eu quero um dia poder falar um pouquinho do OAB Vai Escola, que é um projeto que surgiu em Osasco e ele é feito no Brasil inteiro agora, da OAB, com todos em parceria com os governos do estado. Muito bacana. Você vai falar do OAB Vai à Escola quando você vier aqui. Vou com certeza, em breve. Deixa eu te falar outra coisa. Eu deixo. A Câmara volta agora, né? Amanhã, Isso. a primeira sessão ordinária. Isso. Até por isso que eu acredito que em março, abril, deve ter também algumas mudanças aí, em algumas coisas nas secretarias, não só em Osasco, como nas outras cidades também, né? Então eu acho que vai ser uma acomodação aí do Legislativo e Executivo. Tá certo. Ralf, a gente continua aguardando a sua visita aqui, né? Porque passou a ser visita. Então, o pessoal que está ouvindo o programa sabe que é uma grande brincadeira, um grande amigo. Ralf, um abraço para você, obrigado pelas informações. Obrigado a você, Rodrigo. Um abração. Fica com Deus. Bom jornal. Amém. 5h48, agora vamos falar de trânsito. Rosângela Alves, direto do helicóptero da Rádio Terra. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Ouvintes da Rádio Terra, um excelente final de tarde de segunda-feira a todos. Seguimos sobrevoando a bordo do helicóptero da Rádio Terra, e quem segue pelo corredor norte-sul no sentido de Santana vai encontrando da aproximação da ligação leste-oeste até a chegada da Avenida do Estado com trânsito intenso com vários pontos de parada. A Avenida Cruzeiro do Sul no sentido do bairro segue lenta desde a passagem da Avenida do Estado. Ouvintes da Rádio Terra, não há nada como a Austrália. Para desfrutar de toda a beleza natural que o país tem a oferecer, ligue 11 3509 3800 e conheça nossos melhores pacotes para a Austrália. Acesse cangarutours.com.br. Rosângela Alves para a Rádio Terra. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Agora 5h49, colocadas as informações, as mudanças na administração de Osasco. Agora vamos para continuar esse papo com o Marcos Agostinho. Marcos Agostinho, diga, meu mais novo amigo. Porque vamos pegar a questão das pesquisas eleitorais. Você também tem uma vasta experiência em relação a isso. Uhum. Por que os institutos de pesquisa acabam... aquele resultado pronto que as televisões e as emissoras de rádio vêm dar ali no pesquisa de boca de urna, 1 ou 2 dias antes. Por que os institutos de pesquisas renomados e que a gente imagina que tenham recursos para fazer as pesquisas, financeiros, dinheiro, por que erram?
Bem, eu sou conhecido um pouco, né? Por falar da verdade. Minha mãe sempre dizia pra mim o seguinte: quem fala a verdade não merece castigo. Antes de dar uma resposta na lata, já vou dar a resposta na lata. Alguns institutos erram propositalmente. Peraí, propositalmente? Sim, alguns institutos erram propositalmente. Vou te dizer por quê. Então veja só, eles erram propositalmente por um erro do próprio contratante. Tem pessoas grandes que pensam que ao ter o seu nome na frente das pesquisas, automaticamente ele vai conseguir fazer com que as pessoas votem faça aquele tipo de voto Maria vai com as outras. Certo. Só que eu afirmo para você que isso não existe. Para ser bem objetivo, o José Serra, nas eleições de 2010, ele tinha lá 50%, e a Dilma tinha 3%. Não, 2012 também. Entendeu? Ele começou à frente. E o Celso Russomano, pegamos mais claro, o Celso Russomano, ele tinha... Tava disparado na frente, do Serra, do Haddad. Uma semana mudou... Caiu tudo. A questão é o seguinte, não é que a pesquisa muda o eleitor é que muda a pesquisa. Porque se o eleitor votasse em quem estava sempre na frente da pesquisa, o Celso Russomano era prefeito. Sim. Vou repetir, não é a pesquisa que muda a cabeça do eleitor. Agora, por que alguns políticos pagam ou compram resultados de pesquisa? Tá, como que é isso? Comprar... Simplesmente muda o resultado. Eu tô com 10%. O cara tem 10%. Peraí, o que você está afirmando, Max, você está afirmando que há fraude em pesquisa. Sim. Tá, mas isso não é... Agora eu vou descer aqui no plano do Marcos, o seu instituto de pesquisa. Isso não é ruim? Isso não tira um pouco da credibilidade da figura do instituto de pesquisa? Veja só. Quando você diz que um instituto pode ser comprado, resultado... Sim. Uma coisa é afirmar que o resultado de pesquisa, um resultado de pesquisa séria, ele serve como balizador das ações, ele serve como orientação. Sim. Eu escrevi um artigo no meado da eleição passada, que o título era o seguinte: o Ibope é Deus por acaso? Por quê? As pessoas dizem o seguinte: mas o Ibope deu esse resultado. Dependendo da data que é feita a pesquisa, a situação muda. Vamos supor, talvez em Itapevi, se as chuvas que deram, que encheu a cidade uns 2 dias aí, se fosse na semana antes da eleição, talvez já se não fosse o prefeito. Entendi. Porque a população, independente de quem está na frente ou não, ela vai votar de acordo com o sentimento dela. Sim. Vou dizer mais. Quando você faz uma pesquisa, todos os institutos de pesquisa, sobretudo os renomados, eles sabem fazer. Só que quando você se defronta com um grande grupo, com um grande conglomerado, com grandes interesses, se esse candidato que corresponde ou que satisfaria esses interesses estiver atrás, eles não conseguirão recursos para tocar sua campanha. Então, muitos institutos de pesquisa, muitos políticos fazem os acordos para alterar o resultado de pesquisa. Isso é fato. Mas você está dando uma informação que é muito perigosa. E nós sabemos que há um cuidado do Tribunal Regional Eleitoral em relação ao número de pesquisas, tanto que quando uma pesquisa é registrada lá, tem que se apresentar as planilhas todas, né? Tem uma rigorosidade. É isso mesmo, né? Exatamente. Veja só. Inclusive, o rigor da lei, e ano a ano, o rigor da lei tem feito com que os institutos de pesquisa se enquadrem cada vez mais. Mas isso não... como que se um instituto de pesquisa tem que apresentar a produção do trabalho? As pessoas saem à rua, perguntam, então tem as planilhas. Você tem que apresentar isso, como é que pode distorcer resultado? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Em favor de quem... Infelizmente... Você está dizendo assim, então se tem um grupo poderoso, forte, ele pode... alterar o resultado que vai ser divulgado e que pode, de alguma maneira, influenciar. Veja só, o resultado da pesquisa, ele vai influenciar quem financia as campanhas. Você afirma, pelo seu trabalho, pela sua experiência com pesquisa, você afirma que o resultado de pesquisa não influencia o eleitor. Não influencia o eleitor. Isso em hipótese alguma. Não influencia o eleitor. Porque veja só,
O que é importante? Veja só, o que influencia o eleitor? O que influencia o eleitor é a exposição do candidato. O que influencia o eleitor é o discurso do candidato, a empatia do candidato, a quantidade de vezes que esse eleitor é exposto à propaganda do candidato, é a locomoção do candidato, é a qualidade do material gráfico do candidato. Sim. O som, a vinheta, isso influencia. Programa bem feito. Exatamente, isso influencia o eleitor. Para você conseguir influenciar o eleitor de uma maneira correta, para você conseguir convencer o eleitor a votar você, você tem que ter material de qualidade. Você tem que ter um staff de campanha adequado, tem que ter gente para influenciar o eleitorado. E para você fazer isso, você precisa de ter recursos. E aí entra... E se você está embaixo na pesquisa, você não tem recursos. Arrecadar. Entendi. Agora, para finalizar, é o seguinte, dizer que existem institutos de pesquisa que fazem isso, não quer dizer que não tem institutos sérios. Porque eu comecei respondendo na lata, Rodrigo, pelo seguinte, para não ficar, não, sabe o que é? Não, já falo logo. Existe. Assim não como... é uma prática. Não é uma prática, mas existe. Ô Marcos, nós estamos chegando ao final do programa, vem aí nosso amigo Ademir Laurentiis, mas eu quero reiterar aqui com os ouvintes do Jornal da Terra que o Marcos estará aqui, já assumiu o compromisso de estar semanalmente falando, apurando mais informações e pesquisas, traduzindo para você que ouve o Jornal da Terra, de uma maneira que você compreenda o quanto isso interfere na tua vida. E se alguma coisa mais escapou, que eu não perguntei ao Marcos, você queira, por gentileza, mandar um e-mail para a gente, jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, eu vou encaminhar as mensagens para ele, mais que isso, nas próximas entradas dele, nas semanas seguintes, ele vai responder isso. Queria aproveitar para a gente dar um tchau, agradecer você, Marcos Agostinho, prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui no Jornal da Terra. Seja bem-vindo à equipe aqui. Muito obrigado, eu quero agradecer muito a minha esposa André, que trabalha comigo, o meu filho que está me ouvindo também. Quero mandar um alô especial para a dona Maria Valentina, que completa 90 anos no dia 14, e minha madrinha, dona Terezinha, também, que completa 86 anos no dia de amanhã. E toda atuação que eu faço é pensando nessas pessoas que eu tenho que me reportar. Certo. Onde a gente aprende a trabalhar, responsabilidade você aprende na faculdade, você aprende com a família, você aprende com um grupo de amigos e a quem nós temos que dar satisfação. Tá, então isso é muito importante e que espero continuar mais 20 anos atuando na área com credibilidade. Ouvimos então o Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mais de Pesquisas, e assim a gente vai terminando o Jornal da Terra, edição desta segunda-feira. Está chegando meu amigo Ademir Laurentiis, o som de sucesso. Amanhã voltamos às 5 da tarde, sempre servindo o povo da região oeste, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. E pesquisa é informação, aprendemos aqui hoje. E onde não há informação, mora a especulação. Um abraço, fique com Deus. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.